Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde Plena, aqui no canal do YouTube do TPM no ar. Hoje estou com uma mesa recheada de mulheres maravilhosas, vocês vão ver, vou apresentar cada uma delas. É a roda de nutricionistas, pessoal, porque esse mês de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista. Então vamos dar as muitas boas-vindas para Bárbara, tudo bem? Tudo bem, para a Juliana. Obrigada. Para a Fabi, que já esteve aqui com a gente, Ju também, Obrigada, né, Juju? tá. E Renata Toledo. Obrigada, Fê. Eu vou deixar cada uma delas dizer a sua especialidade. Vamos lá, Bá? Vamos. Primeiramente, estou muito feliz, muito honrada por estar aqui. Sou a Bárbara Carvalho, nutricionista, trabalho na área de fertilidade e saúde da mulher. Perfeito, obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Ju, vamos lá. Eu sou Juliana Janelli, sou nutricionista clínica e esportiva funcional. Beleza. Fabi? Eu sou a Fabiane Goeldi, eu sou especialista em endometriose, fertilidade, saúde intestinal e obrigada, Pri, pelo convite, por estar aqui. Mais uma vez, eu que agradeço você aqui comigo. E aí, Rê, vamos lá. Quem é você? Meu nome é Renata Toledo e eu sou especialista em nutrição funcional, nutrição esportiva e saúde da mulher, mas hoje em dia eu atuo mais na área funcional mesmo. Então, atendo desde diabetes, saúde da mulher, fertilidade e um pouquinho de esporte. Legal. Muito bom, muito bom. E aí, qual foi o nosso combinado que vocês nos acompanharam nas redes sociais durante essa semana, falando sobre uma caixinha de perguntas para elas colocarem dos pacientes dela e de quem segue elas, né? Uma pergunta para mim, mas não só para mim. Eu via lá as perguntas de vocês, dava para vocês responderem em conjunto, né? Tem a parte, obviamente, médica, técnica ali, da fisiologia mesmo, médica, endócrina, mas também eu coloquei nas minhas redes sociais perguntinhas para que os meus pacientes pudessem perguntar às nutricionistas nessa variedade de temas: esporte, fertilidade, intestino, endometriose, a funcional clínica. Então, nós vamos começar. Todo mundo preparado, meninas? Sim. Estou aqui com as perguntinhas. Bora lá. Então, vamos lá. Começando com a nutricionista mais específico de fertilidade. Então, a Fabi também trabalha com isso. Vamos lá. É verdade que a alimentação pode ajudar quem quer engravidar naturalmente, mesmo depois dos 35 anos? Então, ela deixou um adendo, hein? Porque, de fato, né, todas as vezes que alguém chega pra mim querendo engravidar, eu já falo, você tá fazendo algum acompanhamento com o nutricionista? Como que tá essa sua expectativa de alimentação, né, durante o período da gestação? E aí, essa pessoa perguntou, não, mas eu tô 35 mais. Qual é a sua opinião sobre isso, Bá? Com absoluta certeza, né? A nutrição, ela atinge ali a fertilidade, não somente da mulher, mas sim do casal, através da alimentação. Então, é extremamente importante cuidar da alimentação e para ter a saúde dos seus óvulos ali, né? Então, assim, é claro que com 35 anos, se ela não cuidou e começa a cuidar agora, é um trabalho à parte que a gente vai ter que dar muito mais atenção. Agora, porque quando a gente cuida da nossa fertilidade, é desde que a gente nasce, né? Porque a fertilidade, quando a gente fala, traz vida, né? Então, é possível sim, hoje os estudos, né, estão falando como a nutrição atinge ali a questão, deixa a mulher e o casal, na verdade é o casal mais fértil, né? Então, a nutrição, ela atinge sim. Com certeza, né? Até os 35 anos mais, vamos dizer assim, com um adendo de que, poxa, eu não me cuidei durante 35 anos, mas agora eu tô mais consciente e realmente todo esse trabalho que você faz ali. Tem algum alimento específico que você vê que, puxa, nessa fase é legal a gente cuidar mais dessa parte específica dessa mulher? Por exemplo, geralmente ela ganhou peso, já tá sedentária. Na verdade, assim, a fertilidade, quando a mulher chega nesse ponto, a gente tem que saber o histórico, como que ela está.
E também a gente pensando na mudança de qualidade de vida, que eu acredito que seja um pouco mais difícil quando a mulher começa a mudar agora, principalmente depois dos 35 anos. Então, é uma demanda que ela precisa saber o que ela quer e a nutrição ela vai deixar o solo mais fértil. Então, é ser intencional na mudança de qualidade de vida, sabendo que isso vai atingir a questão da fertilidade. Com certeza, a obesidade é um guarda-chuva, né? Quando a pessoa chega ali com sobrepeso, obesidade, ela pode sim acarretar outras doenças que pode atingir a fertilidade da mulher e do homem também. Muito bom. O Pri, é interessante, inclusive, nesse aspecto, que se é uma mulher 35 anos mais, que dosou, por exemplo, o antimoleriano, e ele veio baixo, é importante de nós falarmos que esse marcador com nutrição, ele pode melhorar. Então, por mais que essa mulher 35 mais tenha um antimoleriano muito baixo, quando nós trabalhamos com nutrição, é como se a gente trouxesse um rejuvenescimento para essa célula germinativa. Então, nós mulheres, nós nascemos com as nossas células germinativas e os homens, em média, aí, a cada 3 meses, eles renovam os espermatozoides. Então, quando nós estamos falando de dosagem de antimoleriano nas mulheres, se ele estiver muito baixo, a gente consegue melhorar esse marcador apenas com nutrição. Então, não tem uma medicação que faça isso, é realmente com nutrição, estilo de vida, essas escolhas que a Bárbara falou, que é um ponto que a gente traz muito para as consultas. Então, que a mulher muitas vezes tem que fazer escolhas. Se é uma empresária ou uma executiva com muitas atribuições e que não consegue cuidar do seu sono, do seu estilo de vida, da prática de atividade física, suas refeições, ela precisa fazer algumas escolhas para que realmente a gente tenha impacto nessa célula germinativa. E quando nós estamos falando para o homem, ele também deve abraçar isso, porque é 50% da mulher, 50% do homem que esse embrião é formado. Então, essa melhora da qualidade do espermatozoide, nós também fazemos com nutrição. É interessante isso também que a Fabi trouxe, Pri, e você pode trazer até mais sobre a sua experiência, que às vezes a mulher ela vai primeiro investigar, o homem vai depois, né? Ela começa a fazer muitos exames, às vezes aconteceu um aborto, e daí quando o homem vai investigar, faz o espermograma, há uma deficiência no espermatozoide, que infelizmente esse aborto, essa infertilidade está vindo mais do homem. Então, trazer essa conscientização da importância do homem e junto com a mulher na consulta, porque a mulher às vezes ela está sofrendo, fazendo os exames doloridos, né? Dolorosos? Dolorosos. Doloridos, acho que também tá válido. Dolorosos, né? E o homem, exame de sangue, espermograma, o básico ali que faz. E é muito importante trazer essa informação. A gente trabalha muito quando o paciente quer realmente, olha, não, eu tô vindo aqui, Priscila, porque geralmente como eu não vendo essa questão da fertilidade, eu não sou fertileuta, né? Como a gente estava falando outro dia. Mas, de qualquer forma, um dos objetivos é quando o fertileuta encontra uma alteração tiroidiana, resistência à insulina, um pré-diabetes, é quando elas vêm para mim. Chegou para mim, eu geralmente pergunto, seu marido vai passar aqui que horas? Quando? Semana que vem? Amanhã? Ele já tá agendado? Muito legal. Eu pergunto, porque a ideia, e daí, dentro dos exames, o que a gente vai ver não é somente o antimileriano, obviamente, né? Tem são várias muitos vitaminas, exames, inclusive minerais. vários Né? marcadores. E hormonais. a gente vai ver no tratamento, o foco principal é a energia de dentro para fora. Então, como que tá essa caixa de energia chamada mitocôndria, principalmente nos homens? Porque como eles são mais ativos na questão até mesmo do trabalho, altas cargas de trabalho, geralmente o estresse oxidativo deles são maiores, não que a mulher não tenha as cargas dela, mas o nosso foco principal vai ser antioxidantes, toda a parte de funcionalidade dessa mitocôndria. Então, realmente, não somente o antimileriano, não somente a gente ficar focado na mulher, né, mas trazer o casal realmente nessas consultas de fertilidade. Então, não tenha dúvida. Nutrição e fertilidade tem muita coisa para falar, né? E até assim, para quem não sabe o que é uma mitocôndria, né, na verdade é uma organela de energia e que está presente ali no acrossomo, que é aquela partezinha ali do espermatozoide da onde sai o flagelo. Então, se você não tem uma mitocôndria saudável, esse flagelo não
tem funcionalidade adequada. E aí, o que vem no espermograma, aquelas alterações de motilidade, de fraqueza. Ai, meu espermatozoide é fraco. Não, muitas vezes é porque ele tá sobre um estresse oxidativo, um metabólico mesmo. Não é nem só um estresse emocional e mental. E na mulher, a nossa célula que mais tem mitocôndrias aí são os óvulos, né? Então, e é interessante que eles se movimentam na trompa, né? Depois da ovulação, bem devagarzinho, para justamente economizar essa energia. Então, pra gente ver o quanto, de fato, cuidar dessa organela com antioxidantes, com estilo de vida é tão fundamental. Perfeito, meninas. Muito bom. O que eu queria perguntar agora é da saúde da mulher como um todo, tá? Então, saindo um pouquinho só da fertilidade, porque hoje a gente tem bastante perguntas, então vamos dar andamento. TPM forte, ovário policístico, ciclo bagunçado. O que tudo isso tem a ver com o que comemos? Meu Deus, tudo. Eu brinco muito com eles, que eu falo assim, gente, aqueles memes que você vê na internet da mulherada com super TPM, ela tá inflamada. Eu sempre falo isso, sempre. Então, porque realmente, quanto mais inflamado esse corpinho está, com essa inflamação de baixo grau, muito maior os sintomas de TPM, justamente porque a progesterona regula, inclusive, essa produção de cortisol. É sinal que essa serotonina não está sendo muito bem captada no intestino. E aí ela fica lá tristonha, chorosa e tudo mais por conta disso. Então, as que querem matar alguém, né, tipo, muito irritada, é justamente por conta dessa subida do cortisol. Então, se você está com o intestino inflamado, como consequência você não absorve vitaminas e minerais adequadamente, como consequência não tem boa produção hormonal, e aí é uma cascata. O que acontece, né? Isso, exatamente. Então, o que isso teria a ver? Na verdade, a TPM forte, o ovário policístico, o ciclo bagunçado, eu acho que até são 3 perguntas numa só, né? Digamos assim. Sim. Se ela perguntasse só TPM forte, só ovário policístico e o ciclo bagunçado, dá até pra gente fragmentar em 3, né? Sim. Mas, de maneira geral, né, essa pessoa, ela sente tudo isso de uma vez, que é muito comum também. O ovário policístico já desregula o nosso ciclo menstrual. A TPM forte é uma consequência do ciclo bagunçado. Então, na parte hormonal, o que a gente poderia entender no conjunto com a nutrição? Quando eu peço para regular um ciclo menstrual nessa mulher, vamos supor que essa mulher, ela chegou para mim, tem uma TPM super forte. Então, o que a gente vai querer? Eu falo, primeira coisa, tá disfuncional, né? Tá limitando sua vida, você fica em casa, você quer matar o marido, não tem paciência com os filhos. Então, pera lá, vamos lá. Risco e benefício de medicamento ansiolítico, antidepressivo, para ver se realmente, como nós falamos, nós não somos contra medicamento. Eu não estou aqui divulgando e sendo uma entusiasta da saúde integrativa para falar contra medicamento, muito pelo contrário, né? Todos vocês trabalham comigo, vocês sabem. Que eu falo, olha, não, chegou um ponto que tem que usar medicamento, não tem. Agora é a hora, tá disfuncional. Então, primeira coisa, colocar na balança, essa TPM tá muito forte, tá disfuncional, beleza. Risco e benefício do medicamento pelo tempo necessário que nós vamos utilizar para investigar a causa dessas condições. Esse ciclo desregulado tem a ver com uma resistência à insulina, com uma obesidade, tem a ver com uma disbiose intestinal, eu não estou fazendo uma correta digestão desse estrogênio, eu não estou eliminando esse estrogênio de forma correta. Então, beleza, vamos entender isso através dos exames bioquímicos. Será que é agora que a gente vai fazer um teste de microbiota, um teste de urina, um Dutch test para a gente avaliar a excreção mesmo desses hormônios sexuais, saber qual é a cascata hormonal que está desregulada, é um estresse crônico. Então, olha quanta coisa e quão rica é essa pergunta, que essa mulher ela não pode ter uma resposta simples. Tome anticoncepcional para regular o seu ciclo, para melhorar o seu TPM e vida que segue, let it go. Se não der certo, entre com uma fluoxetina. Exatamente. Não deu certo? Fluoxetina. E é muito triste porque, assim, eu vim dessa criação, vamos dizer assim, de médicos, que realmente era isso que a gente tinha. Sim. Era, ou é psiquiátrico, ou realmente é anticoncepcional para regular. E quantas vezes... Aqui ela não falou do ciclo dela, só falou que tá bagunçado, né? Mas vamos supor que ela esteja com a metrorragia. O que é isso? Que é muito fluxo menstrual, né? Ela troca 10, 15, 12 vezes, tem coágulo. É utilizado o anticoncepcional nessas horas? Muitas vezes é.
Então, olha só como a gente tem que individualizar e personalizar o nosso tratamento. Para justamente dar funcionalidade e qualidade de vida para essa mulher. Mas a conversa com ela tem que ser muito importante para falar: olha, fica tranquila, nós vamos usar por um período, enquanto nós trabalhamos na causa. E a nutrição é peça funcional, assim, é fundamental, desculpa, era isso que eu queria falar. É peça fundamental para complementar o nosso tratamento. Senão, eu vou falar: olha, fizemos o teste, precisa tratar do intestino. Mas eu já não como fritura, já faz muito tempo que, olha, eu tô indo na academia direitinho, doutora, mas não melhora, minha TPM eu ainda quero matar. Então, mas é porque você não fez estratégia na alimentação. E aí é onde eu acho que entra muito importante o trabalho de vocês, né? Principalmente das meninas que trabalham aí com a saúde da mulher. E é exatamente isso que você falou, né, Fabi? Agora, dando continuidade, existe uma alimentação ideal para cada fase do ciclo menstrual? Como funciona isso na prática? Gente, eu vou deixar a Fabi responder, mas todo mundo vai responder, tá? É só porque a gente ainda tá na parada aqui, da saúde e fertilidade, saúde da mulher, tá bom? Sim. Vamos Existe sim. Na verdade, quando a gente tá falando de primeira fase do ciclo, essa mulher geralmente ela é mais ativa, mais produtiva. Então, e ela vai ter naturalmente, quando bem regulada, né? Quando ela está desinflamada, ela vai ter naturalmente um menor desejo de consumir carboidratos. Então, quando a gente está falando em saúde da mulher, você engessar uma mesma quantidade calórica, proteica, uma necessidade de carboidratos o mês inteiro, é um pouco complicado, porque de fato a gente tem essas variações de necessidade de carboidrato e proteínas, enfim. Então, e quando a gente está falando em regulação de ciclo menstrual, a gente faz uso também de sementes, tá? Na verdade, as sementes sempre estão presentes, porque elas são fontes naturais aí de zinco, selênio, magnésio, uma série de vitaminas e minerais, eu até brinco que são os suplementos da natureza. Mas quando a gente está falando em fase de ciclo menstrual para uma mulher, por exemplo, com SOP e ciclo bem irregular, né, que caracteriza aí aquele tipo de SOP que a gente tem uma disfunção ovulatória, ou seja, uma menstruação que não acontece todos os meses, que não é para todo tipo de SOP, né? Então, a gente tem muito resultado com essa alimentação em fases. Então, a gente usa na primeira fase do ciclo, geralmente, a semente de abóbora e de linhaça, porque elas vão auxiliar nessa regulação do pico do estrogênio. E na segunda fase do ciclo, a gente faz uso do gergelim e também da semente de girassol, porque elas vão contribuir para esse pico da progesterona, tá? Então, já aconteceu diversas vezes, inclusive eu tenho um caso de uma paciente, aquele SOP bem clássico mesmo, tipo A, que tem disfunção ovulatória, resistência à insulina, obesidade, queda de cabelo, testosterona alta, aquele clássico. Surtismo, né? Isso, exatamente. E ela é raro eu ter pacientes com hábitos alimentares ruins. Então, geralmente, a paciente que chega para mim, ela já tem bons hábitos de vida, de alimentação e tal, mas ela não tinha bons hábitos de vida, ela não tinha bons hábitos alimentares e ela tinha um paladar muito infantil. Então, só de nós incluirmos as sementes, essa menina estava menstruando em 30 dias. Olha, que demais. Então, eu vejo muito resultado com essa alimentação cíclica, de fato, tá? Então, na segunda metade, com esse pico da progesterona, a gente tende a aumentar a nossa necessidade de carboidrato. E é o momento que a gente faz esse ajuste para consumir mais carboidrato. Então, aquela mulher que está muito na alimentação restritiva de carboidrato, ela vai ter muito mais vontade de comer doce. De forma fisiológica, porque o corpo está pedindo. Então, se você começa a aumentar um pouco a quantidade de carboidrato desde o café da manhã, você reduz muito esse impacto. Então, sim. E, inclusive, quando a gente está falando de suplementação, a gente tem, sim, dependendo do objetivo dessa mulher, fases que a gente coloca resveratrol, fases que tira resveratrol. Então, até nesses ciclos de antioxidante, a gente tem diferença. Beleza, perfeito. Muito obrigada. Vamos lá agora um pouquinho pro esporte. Vamos lá, dona Ju? Vamos lá.
Qual o melhor pré-treino para quem quer secar e ganhar disposição sem cafeína e sem gastar muito? Boa pergunta. É um combo, né? Combo, né? Olha, todas as vezes que a gente pensa em pré-treino, rendimento, performance, a gente tá falando de carboidrato. Não tem como fugir disso, né? Agora, ela associou um desafio, né? Ela quer rendimento e quer secar. Então, eu penso que a forma mais barata, prática e fácil de incluir um pré-treino de carboidrato seriam as frutas, né? Então, banana, abacaxi, melancia, todas as frutas. Porque a frutose, ela é um excelente carboidrato pré-treino. Para associar uma estratégia termogênica que vai aumentar essa oxidação de gordura e vai favorecer essa queima que ela quer, nós temos que usar os alimentos termogênicos. Gengibre, canela, pimenta preta, chá verde. E aí, eu gosto muito de uma combinação que é maçã, limão, canela, gengibre, né? E também a gente pode pensar aí em otimizar um sucão, fazer um suco com frutas, couve, gengibre e bater, ao invés de bater isso com água, bater com chá verde. O chá verde, ele tem um pouquinho de cafeína, mas comparado ao café, muito menos. Então, você não tem aquele efeito da cafeína, né? E também no mercado hoje, nós já temos algumas opções de suplementação sem cafeína. E a combinação que eu mais gosto é L-carnitina, beta-alanina e coenzima Q10. E aí, você aciona essa ativação, oxidação de gordura, te dá disposição, aumenta foco, concentração. Então, opções temos. Opções temos, né? E olha só que legal. Ela fala, né, que não quer gastar muito. E eu tenho cada vez mais trazido aqui para as pessoas, realmente, olha, vamos fazer o básico bem feito. Ai, meu Deus, Pri, eu não tenho dinheiro para suplementação. Ai, porque passar na integrativa é muito caro. Aí eu gosto muito de olhar para essa pessoa e entender quais são as crenças que ela tem relacionadas à integrativa é muito caro. Vamos lá. Você entende o conceito de integrativa ou você acha que é só tomar suplemento é o que significa ser integrativo? O conceito de integrativo é corpo, mente e a nossa parte energética. Então, o corpo, sim, tem a alimentação. Ah, eu não posso ir na academia, eu não posso ir na nutricionista. Mas você come fruta? Geralmente, esse paciente que tá falando isso, ele é um empresário. Tá? Muitas vezes ele gasta com viagens, ele gasta com outras coisas, que não é prioridade para ele uma boa alimentação. Ele quer o prático rápido. E veja, comer uma maçã é prático, é rápido e é barato. Ainda, né? Bom, mas enfim. Até agora. Não, pelo amor de Deus, gente. Mas, então, voltando, né, que eu falo pra ele, olha, eu acho que o seu conceito de integrativa que pode estar sendo mesclado, disfuncional, elegante, disfuncional, nos dias atuais para o que a gente de fato quer que você entenda que é integrativa. É corpo, cuidar do seu corpo, sim, alimentação, atividade física, mas, poxa, fazer dentro disso o básico bem feito, né? Então, olha você trazendo pra nós as informações de que é possível, através da alimentação, incluindo mais frutas, fazer um pré-treino que seja termogênico, um pré-treino que seja de estimulante, né? Que vai ajudar ela tanto a performar, quanto também a ter mais disposição, gastar energia, calorias, né? Emagrecer de fato. E as pessoas, em busca de praticidade, acabam indo muito para os suplementos prontos, né? Eu sempre priorizo a alimentação, alimentos de verdade, porque sempre vai ser mais barato, mais saudável, e às vezes muito mais efetivo, né? Às vezes você acertar um suplemento industrializado para aquela pessoa, a dose é muito mais difícil do que você acertar um cálculo de carboidrato de uma banana, de uma pera. E as pessoas às vezes perdem qualidade e gastam muito mais buscando coisas que não... Milagres, são disfuncionais, né? Exatamente. E aí gasta muito com suplemento, enjoa do sabor, não toma mais, vence... E ela não quer comer a fruta. Não. Então, ou seja, ela vai gastar duas vezes. Sendo que a fruta ainda ia cuidar da microbiota. Aí o suplemento arrebenta com a microbiota, com o intestino dela, e aí fica aquela ciclo sem fim. A ansiedade aumenta e uma coisa puxa a outra. E fica um ciclo que não acaba, porque daí são adoçados com adoçantes ruins, né? Que não são ali de fruta, enfim.
E a gente tem toda esse ciclo mesmo que vicia, né? Sim. É um ciclo que a pessoa não consegue sair dali. Ela não quer gastar mais, aí ela quer performar, mas ela não sabe o que comprar, já comprou creatina de várias formas. Enfim, virou caos. Então, muito obrigada por você esclarecer isso. O que geralmente é o que eu falo para os meus pacientes. O básico bem feito. Coma assim, eu não posso gastar com suplemento. Então, mas você não tá fazendo nem a comida direito, nem o básico da comida direito, não tá se hidratando direito. Então, não tem como ganhar músculo se você não se hidrata. Quantas vezes na minha época da maratona, você não chegou pra mim e falou, Pri, eu falava, né, tô muito cansada, meu Deus, acho que eu vou morrer. Não, você não vai morrer, mas você tem que beber 3 litros de água hoje ainda. Até a meta Tá atrasada já. Tá atrasada já. Então, e é realmente sobre isso, né? A gente leva ali pro atleta amador, mas a gente também tá falando que esse atleta amador, ele tem vida após a atividade física. Sim, exatamente. Então, por isso que cansa tanto, né, Ju? Sim. Eu tenho uma pergunta pra fazer, minha pessoal mesmo. Tá. Deixa eu aproveitar. Tirar uma casquinha da minha amiga. Não, é que assim, o que ela falou aqui, a próxima pergunta é, mulher pode treinar pesado em jejum? Isso atrapalha o hormônio ou o emagrecimento? Então, eu vou deixar você responder, Tá. que aí a minha pergunta, ela é junto. Tá. Eu gosto do treino em jejum, tá? Assim, principalmente para as pessoas que têm que treinar muito cedo, né? Hoje eu atendo muitas pessoas que começam a treinar 4:30 da manhã, 5 horas. Então, você não tem tempo hábil para fazer um pré-treino, que o ideal seria de 1 e meia antes. Então, não adianta a gente querer colocar nada nesse horário que não vai absorver, não vai distribuir e render energia para essa pessoa. Então, pensando no positivo do treino em jejum, ela tem que ter uma programação alimentar certinha, porque a gente tem que preparar esse organismo na noite anterior, né? A gente tem que fazer a adequação dos carboidratos, principalmente os complexos, né? Que tem uma absorção lenta, para fazer estoque de glicogênio muscular, para que no dia seguinte ela possa fazer esse treino em jejum, mas ela tem estoque. Ela não tá despreparada, né? E assim, com relação à cascata hormonal, isso só vai ter uma interferência negativa se essa pessoa não fizer essa programação da janta do dia anterior, tá? Então, se ela fizer uma janta low carb, eu vou comer uma saladinha, um filezinho de frango e vou treinar pesado de manhã. Não vai dar. Ela não tem esse estoque energético, ela tá correndo sério risco de fadiga, cãibra, lesão, tá? Que é o que preocupa. E um ponto muito importante, esse treino em jejum, ele é positivo, desde que você faça esse preparo na noite anterior, e que esse treino não passe de 1 hora, tá? Porque você tem estoque mesmo que preparado para 1 hora de treino. Mais do que isso, você já começa a ir para as vias catabólicas musculares que não são interessantes, né? E aí tem muita liberação de ácido lático, e daí não é legal e deixa de ser vantajoso. Que é onde a pessoa acaba fadigando muito. Exato. E aí, a memória emocional dela fica conturbada, falando, nossa, tá vendo? Eu fui treinar em jejum ainda. Mas, menina, eu saí de lá acabada. Eu saí de lá com muita dor. No dia seguinte, eu não me recuperei. Aí, o que ela faz? Ela começa a faltar. O que é péssimo para quem tá construindo o hábito de ir na atividade física. Exato. Então, aí, eu tenho várias ressalvas de treinar em jejum. Você sabe disso, né? Porque a gente discute vários casos. Tipo, Ju, me explica por que nesse caso você passou, ela tá fazendo o jejum de manhã pra ir treinar, por exemplo. E aí eu passo pra você a minha, né, dificuldade às vezes, que são os pacientes que vêm com uma curva de cortisol muito alterada, ou seja, o cortisol, pessoal, pra quem tá em casa entender, é aquele hormônio que vai dosar o estresse metabólico. Se um paciente, ele tá com muito cortisol, ou se ele tem muito pouco cortisol, ele não vai conseguir performance de nenhum outro estado, a não ser que ele esteja oscilando o cortisol ao longo do dia. E nesses casos, esse paciente, tanto para mais quanto para menos, eu fazer em jejum, eu acabo gerando mais estresse. Então, se ele tá alto, ele vai ficar mais alto, vai prejudicar ainda mais o sistema imunológico, o sistema cognitivo. Se ele tá muito baixo e eu forço ele a performar mais, mas ele não tem para dar, esse paciente, ele vai ficar pior ainda, ou seja, ele vai ficar mais fadigado ainda. Então, esse acompanhamento nutricional e hormonal, ele tem que acontecer para quem quer treinar em jejum. Não tem alternativa nesses casos. E aí a paciente chega para mim muitas vezes falando, eu treino em jejum porque, nossa, me dá enjoo comer de manhã. E tá tudo bem, eu entendo. Eu também, quando eu ia correr de manhã, 4:30 da manhã que eu saía para correr, eu falava, meu Deus,
Tem uma lista aqui da Juliana que eu tenho que fazer agora. E detalhe, né? Eu sentia o meu trânsito intestinal, o meu hábito, ele é de manhã. Então, eu tinha que ir no banheiro antes de sair de casa, senão me dava o piriri lá no meio da corrida. Falei, misericórdia, gente, como é que eu vou fazer essa junção, né? E tentativa, né? A gente foi se adaptando, treinando o meu intestino para esse momento, porque o meu objetivo, os meus hormônios estavam em dia e o meu objetivo era performance. Exatamente. Então, eu precisava colocar um carboidrato, ou muito bem feito na noite anterior. E você fazia treinos muito intensos e longos, Exato. né? Não era uma corridinha de 2 km, 3 Não, era corridona. Então, aí exige um preparo muito maior. né? E aí, você me falava, Pri, então, ó, vai comer bem no dia anterior. E antes de sair, você faz um carbozinho de alto índice glicêmico, eu nunca me esqueço. Rápida absorção. E você vai levar isso daqui, ó. E eu acho que é essa conversa que tem que acontecer mesmo. Sim. Por isso nós estamos numa roda mesmo de nutricionistas, para as pessoas em casa não acharem que eu vi na internet que o médico falou que é importante treinar em jejum, porque eu vou secar, e aí ela faz, sendo que ela não dosou o exame dela, ela não sabe o momento do ciclo menstrual que ela tá, ela quer engravidar e a médica disse que ela quer diminuir peso, que ela precisa diminuir peso, então na cabeça dela e na maioria das pessoas leigas, né, ela tem que restringir a alimentação, né? E na verdade, não, calma, antes de ter essa estratégia, dose seus hormônios, vá numa profissional que interprete e que planeje o tratamento associado com a nutrição. Isso. É essa o grande pulo do gato e o sucesso do tratamento, certo? E Pri, você sabe que legal que no último congresso que a gente teve, né, Rê? Eles falaram que o treino em jejum é mais vantajoso para homens do que para mulheres. Isso aí, fisiologia diferente. Fisiologia diferente, e assim, a mulher, ela tem um tipo de estresse oxidativo diferente, e assim, o nível de, essa questão que a Fabi falou, né, do ciclo. Então, nem sempre o treino em jejum para mulher é vantajoso, para o homem já é diferente, né? Mas eu falo muito isso no consultório, né? A diferença eu atendo tanto homem quanto mulher, e a diferença dos sexos, porque o homem, ele foi feito para suportar mais estresse do que a mulher. Só que é muito difícil ter estudos com mulheres, exatamente pelo ciclo hormonal. Então, para você aplicar um estudo em mulher, ela vai oscilar, ela vai ter TPM, ela vai ter toda essa oscilação, então não é linear. Aí tem muitas variáveis, mas o que a gente mais pega no consultório é a galera que vem sem tomar café da manhã, querendo começar, porque fala, começa o dia super bem. Então eu consigo pular o café da manhã, treinar, viver, daí na hora do almoço eu lembro. Mas no meio da tarde tava a pessoa lá comendo tudo errado, porque ela começou Come um monte à noite. Depois. Exato, iFood à noite a milhão. Exatamente, Rê. E entrando nisso já, na nutrição funcional, tem uma pergunta aqui, ó. Como a nutrição, ela pode me ajudar a tratar a ansiedade, insônia e a fadiga crônica? Nossa, Uau. exatamente isso. O básico, né? O que chega no consultório. E eu volto, eu tava conversando isso ontem com uma paciente. Exatamente, o café da manhã dela era tão pobre, e alguns dias ela realmente pulava o café da manhã por não ter fome de manhã. E a gente sabe que isso é até um sinal de um fígado que já tá sobrecarregado. A pessoa enjoada, não tem fome de manhã. Aí chega no almoço, controla, porque o brasileiro come bem. Eu sempre falo isso, gente, o brasileiro, no almoço, ele vai pegar uma saladinha, um arrozinho, um feijãozinho, uma carninha, mas o problema começa à tarde. Então, à tarde a pessoa fica muito ansiosa, por estar totalmente desregulada, mistura uma queda de energia absurda, porque o cortisol tá bagunçado. A célula, que é o motorzinho da célula que eu brinco, a mitocôndria, não tem nenhuma energia. E o que eu pego muito são mulheres com nível de ferro lá embaixo. Eu falo, não tem como você não estar com uma fadiga crônica, porque o ferro nunca foi dosado, na verdade a ferritina. Aí costumam ver aquele hemograma lindo, não tem anemia. E quando a gente vai ver uma ferritina, que foi o que eu peguei ontem, de 4. Uau. Aí eu falei, tá viva como mesmo? B12 de 190 e relatando que não Clínica KA, terapia já. Aí Socorro. começa. E a ansiedade tá muito relacionada a uma pessoa que tá totalmente inflamada. Eu brinco que o neurônio tá assim, ó. Din, 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 ele não para, ele tá literalmente com muito estímulo de açúcar. Que daí, quem não come direito vai pro açúcar. E o açúcar é prazeroso naquele momento, né? Ela tá com uma fadiga. Quando você come um chocolate, você fala, ergui.
depois de 1 hora ela tá fadigada de novo, e se culpando, é mais ansiosa. Então, a gente tem que começar do básico. Existe uma regrinha, pelo menos assim, a maior parte das meus pacientes sabem, é começar o dia bem. O café da manhã, ele determina como vai ser o seu dia. Então, se não é completo, se não tem proteína, tipo ovos, seja uma proteína de colágeno sem sabor, misturadinha no café, frutinha, semente, o resto do dia vai ficar complicado. Tanto em ansiedade, e aí o sono atrapalha, porque mesmo que você tava falando da curva de cortisol, já começou errado lá de manhã. Então, o seu sono chega à noite e fala, à noite eu tenho muita energia. Tudo que eu não tinha de manhã, eu tenho à noite. Claro, encher o dia de café, porque daí precisa sobreviver, é café o dia inteiro. Comer um monte de carboidrato no lanche da tarde, pão, bolo. Aí chega à noite e fala, nossa, eu não sei porquê, mas aí eu acendo. Falei, então, porque tá cheia de glicose. Quero fazer faxina à noite. Aí não vai ter jeito mesmo. E outra, essa é uma glicose que fica circulante, porque a gente diminui a nossa sensibilidade à insulina no final da noite. E só para quem tá em casa também entender, a insulina é um hormônio produzido no pâncreas, que ela vai colocar esse excesso de glicose, ou qualquer glicose, né, para dentro da célula. Ela abre o canalzinho para a glicose entrar. Então, quando eu diminuo a sensibilidade da insulina entrar dentro da célula, consequentemente, eu diminuo a capacidade que eu tenho fisiológica, sem ser patológica, ou seja, eu tô falando um indivíduo normal, sem doença. Ela também vai ficar diminuída. É uma consequência. E isso cai ao longo da noite. Por isso que não faz sentido fazer normalmente, não como estratégia, né? Pra quem quer fazer uma refeição, até mesmo porque você me falava, olha, vai dormir depois de 2 horas que você comer esse tanto de carboidrato. Né? E era um carboidrato pesado, era um carboidrato específico, com fibras, com proteína, enfim, né? É outra estratégia. Mas no paciente comum que vai lá, come um podrão, 9 horas da noite e ele vai dormir, a consequência disso é uma enxurrada de insulina, uma enxurrada de carboidrato e glicose para esse corpo, e o corpo não vai saber o que fazer. Então, é mais um passo para resistência à insulina, é mais um passo no caminho da pré-diabetes. Sim, e a resistência à insulina tem muito a ver com o sono não reparador. Porque às vezes as pessoas pensam somente do tipo assim, ai, mas eu nem como tanto carboidrato, que não é tão uma realidade, porque não come quando tá prestando atenção. E aí eu brinco que a gente interpreta do jeito que a gente quer aquela fome, né? Quando a gente tá desnutrido, literalmente desnutrido, com os exames terríveis. Vem a fome à noite, a gente vai falar, não é vontade de comer. Que é a fome hedônica, tipo, eu vou comer o que tem no iFood aqui. E aí dorme super mal. E isso vai piorando cada vez mais a produção de insulina, começa a sensibilidade a piorar e a pessoa, aquele ciclo sem fim. Mas é complicado. Eu falo que a gente tem que começar de manhã e depois a gente vai arrumando isso aí. Dia. Isso seria uma estratégia da nutrição funcional, pra gente responder, né, a pergunta dela. Como a nutrição funcional pode nos ajudar a tratar a ansiedade, insônia e fadiga? Na verdade, na minha opinião, tá? Sim. Não como nutricionista, mas como médica que eu acompanho vocês todas dentro da funcionalidade da alimentação, né, da nutrição, é que vocês me entregam esse paciente com um planejamento muito melhor organizado, macro e micronutrientes ao longo do dia, sem restrição alimentar e sem qualidade nutricional. Aprendi muito isso com a Fabi, mas eu acho que essa seria uma excelente estratégia, né? Sim, eu falo que são 2 refeições muito importantes para tratar a fadiga e a ansiedade, por aí vai, que é o café da manhã e o lanche da tarde. E corrigir as deficiências nutricionais. Eu brinco, em primeira consulta, eu nunca vou exigir muito que aquele paciente que tá fadigado, que ele vá treinar. Porque é a primeira reclamação, né? Eu não tenho energia. Eu tô matriculada na academia já faz 2 meses. Você não vai ter energia agora, calma. E sempre voltam com energia, ou mandam foto que estão treinando. Porque a gente precisa colocar um lanche da tarde completo também. Ele que controla muito a nossa fome noturna. E eu gosto de chazinhos à noite. Então, chá de melissa, chá de passiflora. Às vezes a gente manda tinturas pra pessoa manipular. E suplementar o magnésio. Ou alimentos fontes de magnésio que a gente vai colocando ao longo do dia. Semente de magnésio, semente de abóbora, maravilhosa. Semente de abóbora, folhas verdes, acrescentar fontes de magnésio e às vezes suplementar.
complementar à noite também. Pra pessoa relaxar, conseguir dormir bem. Porque quem dorme bem, acorda bem. E faz boas escolhas, né? A gente tem que começar pelo sono. Não adianta. Perfeito. Pri, e complementando essa fala da Rê tão importante para quem está em casa, por que a alimentação também vai tanto impactar na ansiedade quando a gente fala de microbiota? Quanto mais alimentos que alimentam as bactérias pró-inflamatórias, então no intestino nós temos trilhões de micro-organismos. E esses micro-organismos nós chamamos de microbiota intestinal. Então, ela é modulada por aquilo que a gente come. Então, aquilo que você com certeza já ouviu falar, que existe uma conexão entre o intestino e o cérebro, na verdade é uma realidade. Quando a gente vai estudar embriologia, inclusive, a gente vê que na formação eles já estavam juntos e, na verdade, com o desenvolvimento, cada um vai para um polo. E a gente tem, então, o sistema nervoso entérico no intestino, cheio de neurônios, né? Então, aquilo que a gente come modula essa microbiota e manda sinais para o cérebro. Quanto mais alimentos inflamatórios, como a Rê trouxe aqui, vai comer lá um super sanduíche, um açúcar à noite, você está, além de todo esse desbalanço aí de resistência à insulina, você está alimentando essas bactérias pró-inflamatórias que vão gerar muito mais sinal de cortisol e inflamação lá para o seu cérebro. Então, não é só aquilo que a gente sente que impacta na microbiota intestinal. Realmente, eles se conversam. Então, e é por isso que quando a gente fala de uma pessoa tão estressada, que não tem lazer, que não tem tempo para si, por mais que ela coma bioquimicamente correto, ela vai sofrer impacto nessa microbiota, ela vai ter esse desequilíbrio que a gente chama de disbiose intestinal. Então, realmente, não olhar para alimentação e hábitos de vida não tem como. A gente precisa, de fato, olhar para isso para tratar de forma efetiva insônia, ansiedade, todos esses sintomas que ela falou. Que é a nutrição funcional mesmo, Isso aí, né? isso aí. Um exemplo prático, desculpa, Pri, te Não, cortar, que eu falo que isso é a prova de que o intestino interfere muito no nosso humor, é a tal da palavra enfesada. Porque quem tá constipado e tá dias sem ir ao banheiro, sente na pele aquele estresse, aquele mau humor, porque a serotonina, que é o neurotransmissor que deixa a gente feliz, que a gente procura no chocolate quando tá em falta e é uma péssima escolha, ela ajuda a motilidade intestinal. Então, ajuda a falar, vamos sair daí de dentro, meu querido. 3 dias sem ir ao banheiro. E quando a pessoa tá constipada, ela tá literalmente enfesada de tudo. Sim. Tipo, sem nenhum humor. E é nítido isso. Perfeito. Meninas, vamos inverter agora? Vamos fazer algumas perguntas que vocês trouxeram dos seus pacientes para mim. A gente tem mais alguns minutinhos. Então, cada uma fala uma. Acho que pode ser legal, né? Perfeito. Vamos conversar com você, Babi? Tem uma fresquinha aqui, que até é de uma paciente. Menopausa precoce na fertilidade, né? O que eu tenho observado nessa área que eu tenho atuado, que as mulheres acabam não sabendo que precisa cuidar da fertilidade. E as mulheres hoje em dia estão esperando, né? Fazendo a sua carreira e tudo mais. Agora eu quero engravidar, não consigo, descobre uma menopausa precoce. Qual a visão da endocrinologista? Qual que seria o primeiro passo a fazer na área, né? A gente faz ali na questão da nutrição, mas se você pegasse essa paciente, qual que seria o primeiro passo para começar a tratar? Primeiro passo é a gente dosar todo o eixo hormonal, né? Não só tireoide, não só hormônios ovarianos, de fato, estrogênio, prolactina, ovarianos que eu quero dizer de maneira geral, né? Estrogênio, testosterona, estradiol, mas também os adendos disso, udeia, cortisol, aldosterona, 17-OH-alfa-progesterona. Então, a gente vai entendendo um pouquinho mais aonde está o erro na cascata hormonal. Então, a primeira coisa não estou menstruando. Diagnóstico, 12 meses sem menstruar. Após os 40 anos e um dia, não é mais menopausa precoce. Já é menopausa. Já é menopausa. Então, menopausa sempre tem uma precoce, ela tem um marco que a pessoa tem que ter mais de 40 anos. Menos de 40 anos, perdão. Quando a gente vai falar na investigação dessa mulher, não, Pri, mas eu já tô 8 meses sem menstruar.
Tá, esses 8 meses foram consecutivos, você teve escape, você ficou quanto tempo em uso de anticoncepcional, você tirou um DIU, você tomou injeção de, né, o Depo-Provera, que fazem anovulação, ou seja, param de menstruar durante muito tempo, a gente tem aí até 1 ano para esperar para esse ciclo se regularizar sem hormônio. Então, veja, a análise, ela é painel hormonal, anamnese completa dessa mulher para entender, tá, o que usou, o que não usou, o que tem de doença na família, doenças, com quantos anos entrou na menarca, né? Ou seja, a primeira menstruação. A mãe menstruou com quantos anos? A mãe parou de menstruar com quantos anos? Então, isso também faz parte ali da anamnese. Hábitos de vida, né? Que podem estar associando e gerando precocemente essa menopausa. Outras interferências, a gente fala dos medicamentos psiquiátricos, então a gente não pode esquecer que existe modulação do eixo gonadal, que é cérebro, gônadas, ovários, que essas mulheres, elas interrompem mesmo, né, a nossa fertilidade. Outra coisa associada, a autoimunidade. A gente não pode esquecer de fazer toda a investigação. Não somente da endometriose, etc., mas também das doenças autoimunes clássicas, vamos colocar assim. Doenças autoimunes, incluindo anticorpo contra o ovário. Porque se a gente não faz isso... E assim, eu tô falando aqui sem parar, porque o meu... Fala, quero saber. Nossa, liguei a primeira aqui, gente. Eu nem respirei, né? Agora que eu tava, tá tudo bem. Mas é porque eu fiz o meu TCC foi de FOP, né? Que é a falência ovariana precoce. Então, eu estudei muito sobre isso. E todo o diagnóstico lá em São Paulo, né? Tive a preceptoria toda. E para encerrar, era uma mulher de 23 anos que a gente descobriu a autoimunidade ovariana. Mas que geralmente vem associada a síndromes poliglandulares autoimunes. Então, tem uma tireoidite de Hashimoto, tem vitiligo, tem psoríase. Então, são pessoas que têm autoimunidade poliglandular. E tem que fazer essa investigação. Então, eu acho que para quem tá em casa e quer responder essa pergunta, é um painel hormonal inteiro, descoberta de autoimunidade, é uma investigação mais profunda mesmo. E eu fico feliz de ouvir e saber que tem a Pri pra gente indicar nossos pacientes, mas assim, não é a realidade dos meus pacientes. Né? Então, às vezes o paciente chega assim, eu tô com esse diagnóstico de menopausa precoce e o meu médico já indicou a FIV. Não, calma, vamos com calma. E aí tá mexendo com um sonho, tá mexendo com algo que ela quer gerar dentro dela, né? Então, eu acho tão interessante ouvir e ver que há uma luz, há algo para ser investigado, do que já indicar a paciente. E também a mesma coisa, ela consegue engravidar naturalmente, ela também não vai conseguir, vai ser difícil a FIV, porque ela também vai estar nesse painel, E o que é muito importante, por exemplo, dentro da minha metodologia, tem 3 partes principais. A primeira, correção de deficiências nutricionais, aonde vocês me ajudam, Fabi, mais especificamente. Aonde eu também vou corrigir os hormônios de base, tireoide e a nossa glândula adrenal, porque um corpo sob estresse não é prioridade para ele procriação. Então, enquanto ele estiver numa fisiologia ligado na tomada para performance e sobrevivência, ele não vai gerar nenhum outro indivíduo. Então, tratar isso é a base. Segundo, limpeza. Quantas intoxicações de xenoestrógenos nós temos? O que significa isso? Exatamente. Que causa a falência ovariana precoce. Exato. Porque esses xenoestrógenos, eles vão interromper toda uma cascata hormonal. Para quem está em casa entender, é como se ele entrasse no lugar dos nossos hormônios e ou eles fazem alguma interferência na sinalização interna dessa célula, que era para o hormônio fazer, ou eles impedem simplesmente a função e barra aqui. Então, esse daqui acaba atrofiando. É onde a gente tem o diagnóstico errado de síndrome, uma falência ovariana precoce. Então, esse pilar de limpeza é super importante para essa paciente. Às vezes eu começo por ela e eu volto junto, trabalhando junto na correção. E aí, por último, o terceiro pilar do Vida Leve é a gente ir para a longevidade. Ou seja, que testes epigenéticos você tem que fazer no seu estilo de vida hoje que pode proporcionar uma fertilidade? Será que você está só tratando, eu já faço dieta, eu já vou na nutricionista, eu já faço isso. Aí você vai ver a epigenética dele, ele está expressando genes por hábitos
hábitos de dormir muito tarde, por hábitos de pensamentos acelerados, ele não faz um mindfulness no dia, ele não para 1 minuto para se conectar com ele mesmo. Que é o quadro em geral de hoje em dia. Exatamente. Então, esses testes epigenéticos que a gente tem lá na clínica agora, vêm para somar e muito nessa organização de estilo de vida. Inclusive para essas mulheres de fertilidade. Então, assim, acho que a gente tá num momento muito rico. Sim. Não que a gente vai excluir a FIV, né? A gente tem, cada caso é um caso, né? É com personalizar sempre Mas o não tratamento. somente já indicar, né? Eu acho que a gente tem muita informação disponível. Então, se a paciente já quer ir pra FIV, né? A gente vai colocar na mesa. E aí, é claro, a decisão é sempre dela. Mas ela precisa saber. Para isso que nós estamos aqui, né? Essas informações. Obrigada, Muito bom. E aí, Juju? Eu tenho uma boa aqui. Qual seria um bom nível de testosterona? Sim. E se há meios naturais de subir ou elevar em caso de quem tá com a testosterona baixa? Vamos considerar ali um paciente, tá? Acima dos 35, 30, 40 anos, que eu acho que é o nosso nicho ali de paciente, né? A gente vai considerar uma testosterona total acima de 500, total, beleza? Lembrando que nós temos 3 indicadores principais: testo total, testo biodisponível, testo livre. Às vezes nós pedimos esses hormônios em 3 etapas, vamos dizer assim, porque cada um deles vai me dizer, putz, é um problema mais hepático associado, porque não tem uma proteína ou tem demais a SHBG, né? Que é a proteína ligadora desses hormônios sexuais, e ela tá muito conectada nele. Então, será que é um problema de desbiose intestinal? Será que é um problema de estresse oxidativo? Esse cara tá trabalhando demais, tá treinando demais e não tá regenerando o suficiente, não tá descansando. E essa testo tá prejudicada por causa disso. Então, às vezes eu pego pacientes com testo total de 700, é jovem, 36 anos, mas ele não dorme. Ele acabou de ter neném, e aí ele não tá conseguindo dormir durante uma noite contínua. Ele treina, ele toma pré-treino, whey protein, creatina, mas ele não tá performando. A conduta nesses casos é modulação do nível de cortisol, descanso. Não é usar testosterona. Então, como que eu posso melhorar os índices de forma natural? Calma. Primeiro, estilo de vida. Segundo, nutrição. Sim. Tá indo tudo bem? Tá indo tudo bem. Começamos a arrumar isso. Mesmo assim, eu não tô subindo microbiota intestinal. Porque em algum momento, eu não tô metabolizando isso. E, claro, a gente sempre vai investigar testículo, vai investigar a torção testicular, né? A gente tem a água ali no intestino, que muitas vezes isso acaba acontecendo. Homens que pedalam demais, por exemplo, pode prejudicar. Então, os atletas, né, mais ali do seu nicho, talvez de onde vem essa pergunta, Sim. a gente sabe que nem sempre já é um hipogonadismo masculino, né? Ou seja, um diagnóstico mesmo de hipofunção do testículo. Sim. Muitas vezes é falta de estilo de vida adequado para que ele, como homem, já sabe fazer, que é produzir testosterona. Então, a gente tem que primeiro alinhar cascata hormonal de novo, estilo de vida e dar para ele depois, futuramente, estímulo com fitoativos. Então, eu posso fazer uma maca peruana, um fenozídeos, por exemplo, um fenogrego. Eu posso colocar para ele muitos antioxidantes, resveratrol. Sim. A gente vai colocar curcumina, costuma melhorar também. Sim. Entre outros, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, estilo de vida, o que eu pego, tá? Geralmente, tratar curva de cortisol, descanso. Geralmente, nos tempos atuais, esse homem não está dormindo, ele bebe muito álcool, né? E ele não está tendo uma nutrição adequada, ele não está vendo a cascata inteira do estresse metabólico dele. Perfeito. Então, acho que seria por aí. Ótimo. Fechou? Sensacional. Muito bom, muito bom. E aí, Fabi? Ai, meu Deus. Para, hein? Não, mas vai ser super tranquilo pra você, tenho certeza. Mas é uma pergunta que eu recebo muito, tanto no Instagram quanto no consultório. Olha. Então, pacientes com endometriose ou síndrome dos ovários policísticos, que dentro de um tratamento na medicina convencional, recebem a recomendação de uso de anticoncepcional
E aí eu queria muito que você explicasse, você é uma endocrinologista com visão integrativa de verdade, né? Sobre o impacto disso na fertilidade dessa mulher. Porque é uma dúvida que elas têm muito. Ai, eu vou ter impacto na minha fertilidade com o uso do anticoncepcional, né? Então, é essa a pergunta. Uma saia justa aqui, né, Brasil? Mas vamos lá. Bom, por enquanto, eu acho que até mesmo para começar a responder, é só a gente entender que a abordagem integrativa, o tratamento integrativo, ele não exclui a abordagem convencional. Ele veio para somar. Então, aquilo que eu tive na academia, aquilo que, né, academicamente falando, né? Sim. Que eu tive na faculdade, aquilo que eu tive na pós-graduação de endocrinologia, que ainda era dentro da alopatia, ela não é excludente. Na verdade, é só uma visão mais voltada para tratamento dentro da alopatia de doenças. Dentro da visão da medicina que trabalha com prevenção, com longevidade, eu preciso entender por quanto tempo aquele medicamento ele pode prejudicar o funcionamento do meu metabolismo. Justamente para prevenir doenças a longo prazo. Quando a gente fala de anticoncepcional, qual que é um dos principais problemas que nós temos? O nosso corpo é feito para ciclar. Então, quando nós mulheres colocamos um hormônio que ele atua tanto de hormônio por dia, todo dia, ou, é um implante, ele vai liberar uma quantidade fixa de hormônios todo dia. Mas tem anticoncepcionais que oscilam, tem variabilidade nos comprimidos durante o dia, já é menos pior, vamos considerar assim. Então, o primeiro ponto é esse, nós fomos feitas para ciclar. Quando a gente coloca algo fixo para dentro, obviamente meu corpo vai falar, não é natural. Então, ou eles ou eu. O que acontece? Ela já entra numa menopausa central. Muitas vezes ela ainda está funcionando, os ovários, mas pelo excesso dos hormônios que estão chegando externamente, o cérebro não é burro, ele fala, bom, então acho que é pra gente não ciclar, entende? E aí ele entra nessa menopausa central ainda. Segundo ponto muito importante, a gente não está considerando hormônios biocompatíveis, né? Tem o outro nome, que é o bioidêntico, mas infelizmente a indústria deixou muito pejorativo esse nome, então a medicina convencional a gente não trabalha com eles, porque eles muitas vezes não são contraceptivos, então fazem mais modulação hormonal nas pacientes no climatério, nas pacientes de menopausa, e não para contracepção nas jovens, né? Nas que estão ainda em fertilidade plena. O que é um desafio daí, porque elas querem mesmo, muitas vezes, não ter filhos, né? E aí tem que usar os métodos de barreira, os métodos, né, enfim, diversos aí que nós temos. Agora, quando a gente tá falando dos não bioidênticos, esse é um grande desafio para nós, porque o nosso corpo não está capacitado para digeri-los, esse excesso de estrogênio que nós estamos dando, de progestágenos que nós estamos dando. E aí, um dia, 2 dias, durante um mês, 2 meses, o nosso corpo costuma dar conta. 10 anos, como eu tomei. 20 anos, como muitas tomam. E aí, é todo dia, gente. Quantos dias faz a conta aí? Né? São muitos dias. E eu continuo tendo os estresses da vida, eu continuo comendo, né, mal um dia ou outro. Então, por mais pura que essa mulher seja, ela é todo dia. Ela gera muita toxina e isso vai prejudicar os ovários, isso vai interromper os receptores naturais dos hormônios naturais. Quando eu paro de tomar e eu quero engravidar, qual é o prejuízo disso? Quantos anos eu vou ter que limpar essa paciente do que não era progesterona, do que não era estradiol? Fora o que a gente fala de alterações cardiovasculares, né, neurológicas, porque anos sem um orgasmo pleno, vamos falar a real aqui, né? Porque se somos cíclicas, eu chego no auge de estradiol e progesterona na minha fertilidade, que eu tomando anticoncepcional, eu tô numa dose fixa. Então, aquele pico de orgasmo, você não vai ter, porque era para você ter naturalmente, mas agora você tá fixa numa plenitude, entre aspas, da hormonal, em que daí a mulher vem pra mim, eu tô sem libido,
Eu não tenho mais prazer na relação sexual. Eu sinto que a minha pele tá ótima. Meu cabelo tá ótimo. Mas eu comecei a ganhar peso de uns tempos pra cá, depois de 10, 15 anos usando anticoncepcional. Eu tô pensando em engravidar, como é que vai fazer agora? Vamos parar, vamos fazer. Mas e o meu cabelo e a minha pele vai voltar a acne? Calma, a gente vai planejar colocando uma nutrição funcional, especializada em intestino, que te ajude a metabolizar esse excesso de contraceptivo que tá aí. Então, por isso que o tratamento conjunto é muito importante. Pra gente tratar não somente a cascata hormonal, mas conseguir, através da alimentação, fazer a digestibilidade desse excesso hormonal por um lado e estimular naturalmente os ovários dela a voltar a produzir hormônios sexuais. Então, eu acho que é muito legal esse... Maravilhosa. Pra todo lado. Vou pegar um caderno. Respondido, né? Dá pra assistir depois? Nossa, mas assim, desabafei. Eu precisava desse momento. Por isso que eu trouxe vocês, entendeu? Que vocês me dão um apoio moral. Eu não sou a Não única. façam mais essa pergunta, então. Né? Tá respondido. Vou mandar o link do podcast, gente. Isso. Já vai o link direto, já. Vamos, Rê, finalizar o nosso podcast. Vamos lá. Eu tinha duas aqui na minha cabeça e agora eu decidi por uma que eu vou te pegar de Sérgio. Menina, tô até sem ar. Não vai ter, eu tenho certeza que você vai sair bem. Eu atendo muito lipedema no consultório. E eu acredito também que toda mulher chega lá crente que tem lipedema, né? Porque eu acho que é o assunto que tá em alta. Sim. E muitas, principalmente 30 a mais, muitas vieram de uso de anticoncepcional a vida inteira, porque a gente é essa geração, né? Sim. Era cólica anticoncepcional desde os 14 anos. Menstruou, também. né? Não menstrua. Não menstrua. tudo, Cólica tudo. menstrua. Sim. E a gente sabe, pelo menos é um assunto que eu me interesso muito, que eu estudo muito, então a gente sabe do intestino, da alimentação, e eu queria saber da sua visão, assim, o que a medicina integrativa, ela consegue ajudar essas mulheres, porque algumas realmente têm expressivo, e aí tem muito a questão de usa progesterona, não usa, usa hormônio, não usa, tipo, eu tenho saia justa. Gratidão. Tá Tô tudo querendo bem. essa resposta. Estamos ao vivo, tá tudo certo. Não estamos ao vivo, mas assim, né? Entenderam? Bom, na verdade, o que dentro da endocrinologia que tem essa abordagem integral, ela vai entender. O lipedema, ele é ali uma frouxidão do tecido conjuntivo geneticamente modificado. Então, é uma doença genética? É, por isso que existe o conceito da epigenética. Pri, mas os estudos mostram que é uma doença desafiadora e é um desafio o manejo dela, né? Sim. Porque ela volta, Ela é você crônica, opera, né? ela é crônica, ela não é. Então, nós realmente estamos entendendo cada vez mais como que o lipedema vem se desenvolvendo nos tratamentos atuais. O que a gente sabe com as ferramentas que nós temos hoje dentro da abordagem integral? A gente sabe que a gordura visceral, a gordura subcutânea, elas fazem parte dessa frouxidão do tecido conjuntivo. Então, quando eu tenho estratégias para tratar a gordura visceral que nós temos, não só através da nutrição funcional, mas com os nossos fitoativos, antioxidante, ácido alfa-lipóico, berberina, enfim, todos esses, a gente vai já ajudar esse fígado a detoxicar essa gordura visceral. Não só o fígado, mas todo o metabolismo como um todo. Segundo, e a gordura subcutânea? Atividade física, musculação é o que mais nós queremos. E esse tecido, a gente pode passar por cirurgias com laseroterapia intraoperatória? Podemos. Nós podemos fazer estética intraoperatório? Podemos. Nós podemos utilizar a semaglutida, tirzepatida, ou seja, as canetinhas emagrecedoras para diminuir essa gordura visceral e subcutânea? Podemos. Então, hoje nós temos de fato uma gama de medicações e de estratégias nutricionais, antioxidantes e ferramentas também palpáveis, né? Como a estética, por exemplo, né? Mecânica mesmo, para tratar o lipedema. Agora, existem inúmeros graus do lipedema, existem inúmeras mulheres que têm concomitantemente outras condições de saúde. Ele não vem muitas vezes sozinho, ele já está associado a uma obesidade de longa data. Então, a mulher, ela não tem somente uma frouxidão do tecido conjuntivo. Ela tem ligamentar,
ela já tem dores, ela já tem uma autoestima baixa, Às ela já vezes tem endometriose. ela Sim, tem muitas. endometriose, muitas, porque é uma condição inflamatória. Ela vai gerando uma coisa, vai puxando a outra. E É do igual uma estrogênio, cascata. Né? Excesso relacionado à E progesterona. esse tecido gorduroso fora do lugar, ele tá fazendo o quê? Estrogênio. Estrogênio. Então, usar a progesterona é porque naturalmente essas mulheres são predominantemente estrogênicas. Então, usar a progesterona é uma estratégia sintomática, não é curativa. A Sim. curativa é melhorar a metabolização pelo estroboloma do estrogênio, mandar embora esse excesso de estrogênio. Mas não vai adiantar somente tratar o intestino, porque eu preciso diminuir o tamanho da célula gordurosa. Sim. E isso eu vou fazer com estratégias multidisciplinares, né? E não somente com a endócrino ou com a nutricionista. Por isso que é um paciente, assim, bem delicado. A gente tem que individualizar demais o tratamento dele e, vocês já me conhecem, eu gosto muito da abordagem emocional associado. Sim. Porque é isso, ela vem de longa data. E o difícil diagnóstico, né? É a obesidade, é lipedema, são os dois juntos. Geralmente são. Né? Do tipo, é difícil emagrecer, é Já difícil fiz de sair do tudo. lugar. Exatamente. E aí, quando eu coloco pra elas a proposta de, olha, você vai ter que passar em vários profissionais. Nossa, ela tá exausta. Ah, doutora, mas eu já fui em um monte de nutricionista, não funciona. Ai, doutora, eu já fiz um monte de atividade física, não funciona. Sim. Então, é que agora a gente vai fazer tudo junto. E Tudo na diferente. verdade, tudo diferente. Tudo com estratégias individual. Então, o que eu mais costumo dizer para essas pacientes é que elas entendam a fisiologia do lipedema e que a gente faça ali um jogo juntas, né? Um jogo de ganha-ganha, para ela ir agregando cada vez mais um braço de uma multidisciplinaridade nas atividades dela no tratamento. Sim. Então, não somente nutrição, que ela aceita mais fácil, aí um vascular, para ver se realmente tem necessidade de cirurgia, mas depois a estética, depois que tipo de aparelho, dependendo do momento, do estágio que ela tá, a Patrícia, dermatologista, pode ajudar também lá na clínica, entendeu? Sim. Então, assim, essa abordagem da medicina funcional dentro da endocrinologia, a colocar o hormônio tem que ser muito preparada. Então, primeiro Cabuloso. desinflama, primeiro tira o excesso de gordura visceral, tá? E aí, a gente vai reavaliar. Ela é sintomática muito na predominância, ou seja, tá prejudicando muito o ciclo menstrual dela, porque é anticoncepcional, né? Nem pensar, né? Não. Mas, enfim, não é uma realidade. A gente pega Sim. elas tomando, né? E aí, colocar a progesterona depende de cada caso. Sim. Porque, de fato, existe a predominância estrogênica, mas não necessariamente eu vindo com a progesterona Vai regular. vai regular, entendeu? Porque a causa é outra. Sim. Então, eu posso ajudar na sintomatologia com a progesterona? Até posso. Mas é por um período, e aí tem que ser individualizado. Enquanto arruma a casa. Enquanto arruma a casa. Então, o Ótimo. lipedema é muito legal. Tem muita coisa pra fazer. Inclusive, injetável. A gente lá na clínica tem feito muitos tratamentos antioxidantes injetáveis. Por quê? Legal. Justamente o excesso de estrogênio, esse intestino não aguenta fazer essa depuração, essa eliminação toda no início, né? Ele tem que ser preparado, é um tempo, microbiota demora 3 a 6 meses pra ela ir se isso aí. modificando. Isso aí. Normalmente ela Enquanto já vem isso- com aquele estroboloma todo lascado, né? Que É. são as bactérias intestinais que falam, vai embora, tá cheio de Perfeito. estrogênio aqui, você sai. É isso aí. Senão reabsorve tudo de novo. E aí, realmente, fica muito desafiador a gente só fazer via oral. Então, a via injetável, intramuscular, intradérmica mesmo, não só endovenosa, ela tem feito muito, um tratamento muito coadjuvante, positivamente para essas pacientes. Que legal. Nós temos lá um protocolo bem bacana, porque é trabalhado junto, né? Sim. É coadjuvante ao tratamento, não é milagre, é coadjuvante ao tratamento. Mas o que eu tenho visto são os resultados melhora. muito mais rápidos. Sim. Até porque a pessoa tá a vida inteira tentando arrumar isso. Então, Exatamente. quando junta vários profissionais e consegue ver um resultado rápido, isso anima a mulher, né? A Perfeito. continuar Com naquele certeza. É isso aí. processo. Legal, Pri. Meninas, muito obrigada pelas perguntas. Isso, não mais misericórdia, não. Temos mais coisas para fazer. Então vamos lá, ó. Vou encerrar agradecendo muito vocês, tá bom? Muito, muito obrigada pela participação de todas.
rapidamente, fala suas redes sociais, por favor. O meu é facinho, Bárbara Nutricionista. Maravilhosa. @ Bárbara Nutricionista. Isso. Ju, O meu é @nutri_jujanelli. beleza. Tudo Instagram, né, pessoal? Tudo Instagram. E aí, Fabi? Fabiane Goeldi. @retoledo_nutri. Perfeito. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Esse podcast, ele tem um apoio do Salão de Beleza aqui de Taubaté, Marcela Isis, da nossa farmácia de manipulação chamada Biofarmácia, que é uma parceirona nossa, e também da Clínica KA, na qual eu sou dona, juntamente com a minha irmã. Nós apoiamos todos esse entusiasmo mesmo de falar de saúde integrativa. Muito obrigada. Compartilha, se inscreve, comenta esse episódio, porque ele tá demais. Espero vocês na nossa próxima semana, 8 horas da noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.